Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, sábado da 20ª semana do Tempo Comum, dia 26 de agosto. Então, juntos vamos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje. Então, convido você, convido toda a sua família para juntos partilharmos o Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarra pesados fardos e os coloca nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Faze todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas longas com trechos das Escrituras na testa e nos braços e põem roupas longas, franjas. Gosta de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gosta de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamado de mestre. Quanto a vós, nunca deveis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmão. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixei que vos chameis de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus critica os intelectuais, Jesus critica os líderes da classe dominante que transformam o saber em poder, agindo hipocritamente e oprimindo o povo. Então veja que na nova comunidade de Jesus, todos são irmãos, voltados para o serviço mútuo e reunidos em torno de Deus, que é Pai, e de Jesus, que é o único líder que veio para servir. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus cuidou para que seus discípulos não imitassem os maus costumes dos fariseus. Abusando da boa fé das pessoas simples, eles as oprimiam. Quando consultado, fazia interpretações rigorosas e exigentes da lei. No entanto, tudo era diferente quando chegava a vez deles cumprir essa mesma lei. Seu agir pautava-se por um dualismo intransigente, severidade para os outros e permissividade para si mesmo. Então perceba que os fariseus distinguiam-se pelo exibicionismo. Suas roupas eram adornadas por franjas exageradas. Trazia amarrados na fronte e nos braços pequenos estojos, contando assim os textos da lei. Para que todos se dessem conta disso, então usava tiras de couro bem largas para atar esses estojos. Quando chegava nas sinagogas, fazia questão de ocupar os primeiros lugares, os lugares de destaque. Na rua gostava de ser saudado pelos passantes, então na época essa saudação constava de um ritual bem complicado. Além disso, não abria mão de ser chamado de rabinos, que a sua importância ficasse bem evidente. E Jesus procurou banir tal comportamento no meio dos seus discípulos, ensinando o caminho do serviço e da humildade. Isso deve ser espelho para cada um de nós. Viver a serviço do outro, vivendo assim uma vida na humildade. Nada de querer parecer melhor do que os outros, querendo assim assumir um lugar que pertence unicamente a Deus, acabando por se tornar um terrível opressor. Portanto, caros irmãos e irmãs, Jesus vem nos ensinarmos a ter consciência entre as nossas palavras e atitudes. Precisamos ter consciência de que conseguiremos atrair as pessoas muito mais pelo nosso testemunho de vida do que mesmo por bonitas palavras e longas preleções. Por isso, ele criticava os mestres da lei, criticava os fariseus pelo contra-testemunho que dava diante das pessoas, de quem eles cobravam o cumprimento de regras e preceitos que eles mesmos não conseguiam cumprir. Portanto, diante do que Jesus nos ensina, amados irmãos e irmãs, precisamos ter firmeza nas nossas ações quando
cobramos ou exigimos do outro que reconheça a nossa autoridade. A nossa autoridade é legitimada pelas nossas ações e não pelas nossas palavras e conselhos. Todo aquele ou toda aquela que ensina porque vive, dá conselhos porque pratica e tem autoridade. Com efeito, possui autoridade para interpretar a lei de Deus, quem a vivencia e tem gravada em seu coração e, consequentemente, em suas mãos, isto é, nas suas atitudes. Portanto, precisamos estar consciente também de que não somos mestres, nem guias. Não temos em nós a verdade absoluta, nem o conhecimento de todos os mistérios. Só Jesus é mestre e Senhor. Só Ele é a verdade. É nele que nós nos apoiamos para, como irmãos e irmãs, cumprir com o dever de ensinar, o dever de exaltar, de aconselhar as pessoas a quem nos orientamos. No entanto, isso se torna legítimo quando fazemos com serviço, fazemos com humildade e responsabilidade na unção do Espírito Santo. E somente, não somente para aparecer. Por isso é necessário estarmos sempre a serviço, de prontidão, sobretudo vivenciando a humildade com responsabilidade, repletos do Espírito Santo de Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, o que você tem aconselhado a seus amigos, às suas amigas, é o mesmo que você tem feito, o mesmo que você tem vivenciado? Você se sente responsável pelo crescimento ou a melhoria de alguém? O seu testemunho de vida serve de parâmetro para as pessoas que convivem com você? Como é a sua vivência da palavra de Deus? Você procura lugar de destaque ou faz com que apareça somente a palavra e os ensinamentos de Deus? Reflita isso no dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Pai que os maus exemplos jamais possam nos influenciar, nos fazendo desviar do seu caminho. E que seja seu Filho Jesus o nosso único modelo de vida. Assim seja. Amém. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.